Olá, Doramers, tudo bom? Estamos de volta para comentar sobre o dorama que está na TV aberta, além de um luxo de sonhar, a história que vocês sabem, nós amamos aqui no canal. E claro, tem o resumo semanal prontinho para você que perdeu entender tudo o que aconteceu e se preparar para surpresas que estão chegando por aí. Vem comigo depois da vinheta que eu já vou te deixar inteirado de tudo. Doramers, se vocês perderam, nós temos aqui os últimos vídeos comentando os acontecimentos mais recentes desse dorama incrível que ganhou a oportunidade de voltar para a TV aberta. A lenda, um luxo de sonhar e a história da vida real de Julie. Olha só, temos o drama da nossa queridinha de volta na TV. Não sabe onde está passando? Rede TV, segunda a sexta, a partir das 18 horas, na sessão Dorama, que promete entregar pra gente mais histórias incríveis. Vamos retomar diretamente do último ponto. Infelizmente a Julie tomou sim um pé na bunda e o que foi colocada para fora da Shinhwa, infelizmente perdeu a oportunidade, o sonho dela de se tornar uma design. Tudo bem que a gente sabe que tudo fazia parte de um planinho maquiavélico da Kyun-hee, a grande usurpadora dessa história que sim, tomou a vida da Julie e não quer que ela tenha nada de bom, que ela merece literalmente apenas sofrer. Mas, nesta semana, nós descobrimos os traumas que tudo isso causou na Julie. Vocês sabem que a Julie, ela passou muito mal diante de alguns acontecimentos. Porém, antes da gente contar o que aconteceu de fato, precederam informações importantíssimas. O tio, apesar de tudo, tentou defender a Julie ainda na sua última cartada, que era tentar procurar alguém dentro da Shinhwa. Obviamente ele foi atrás da Kyun-hee, que questionou o papel dele como pai. Claro, essa gata não dá ponto sem nó e obviamente não estendeu a mão para ajudar nem o tio nem a Julie. Entretanto, nesse meio tempo ele encontrou nada mais nada menos que o diretor Choi. E vocês já sabem, ele foi um ex-namorado e ele é sim o pai da Julie Yoon. Inclusive, ele está envolvido em uma outra treta nesse dorama que a gente vai contar um pouco mais pra frente. Pode ser que a Julie tenha um irmão perdido por aí. Porém, isso vocês vão ficar sabendo depois. Não perde nenhum vídeo aqui do canal. Aproveita e deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho para não perder a continuação desse dorama que está sendo detalhado aqui toda semana. E óbvio, novidades, notícias e dicas de doramas incríveis, quentíssimos que estão chegando. Vocês sabem, o canal é nosso para falar de doramas, que é coisa que a gente ama. Bem, continuando essa história, falamos do tio da Julie e do diretor Choi, que infelizmente não estendeu a mão para a gata nesse momento não, de uma forma indireta. Na verdade, ele queria saber o que aconteceu com a mãe da Julie, que na verdade foi o grande amor da vida dele. Sim, aconteceu toda uma treta por trás dessa história. Aparentemente ele foi o responsável por roubar um método de fabricação de bolsas que era do avô da Julie, ou seja, o pai do tio da Julie e também da mãe dela. E isso foi o que alavancou essa carreira dele dentro da Shinhwa de forma indireta, porque ele teria essa cartada na manga, entrou na Shinhwa e já colocou as asinhas de fora para tentar subir até o ponto mais alto. Vocês já sabem, ele disputou durante décadas ali com o pai do Gino quem seria o mais importante, e por ele não ter esse suporte aí familiar dentro da Shinhwa, agora que não existe mais o pai do Gino, ele vai tentar tomar a Shinhwa para ele, de todas as formas, ser o manda-chuva. Obviamente, ele só trouxe mais estresse para a vida do tio, não assumiu nada com o que ele fez em relação a Julie, em relação à mãe da Julie, tão pouco tanto que ela fez sofrer, porque vocês sabem que foi o sofrimento. A mãe da Julie morreu de amargura. Dizem que é doença assim na cabeça, mas lá no fundo a gente sabe a realidade dos fatos, né, Doramas? Bem, agora voltamos para a parte em que a Julie está se esforçando, ela tem que trabalhar, ela tem que fazer de tudo. E sim, Doramas, Julie começa a trabalhar em um shopping meio período porque a gata precisa de dinheiro. Mas vejam só, lá ela tem a chance e vê de relance Tia Woo. Ela, preocupadíssima, corre de um lado para o outro, mas perde ela de vista. Mas isso não saiu da cabeça da gata, que sim, pessoal, ela acaba trazendo de volta a chance de reconhecer que Tia Woo pode estar procurando por ela e a família feliz, a chance de ser a filha querida da Tia Woo pode tornar de volta o caminho ao coração da nossa querida Julie. E Doramers, do outro lado do dorama, está correndo duas tretas que vocês precisam entender para saber aonde vão chegar toda essa confusão. Primeiro,
O Mink, como eu contei pra vocês, é um ícone dentro desse dorama que tem um papel fundamental de movimentação e claro, ele já estava pesquisando com um agente especial quem provavelmente seriam essas pessoas que a Julie tanto procura, claro que com o suporte dela. Ela tinha falado que tudo bem, que ele podia ajudar. Ela, inclusive, também estava pesquisando em cartórios essas informações, mas ela não achou nada que ligasse ou voltasse o contato com o Tio. Mink, entretanto, como eu disse para vocês, ele juntou os pontos porque ele é muito inteligente e descobriu a farsa da Kyun-hee, que por sua vez, quando foi pega no pulão, foi confrontada, jogou meio que um migué em cima do moço e ele caiu feito um pato. Infelizmente, ele quis dar a razão ao que ele já sentiu anteriormente por ela, pela Kyun-hee, então preferiu que ela mesma contasse a verdade para Julie. Claro que ela inventou uma fanfic, uma mentira, falando que ela é uma outra menina de uma outra família que foi adotada porque a tia Woo e o Sr. Kim teriam perdido o contato com a família original da Julie. E a gente sabe que é mentira, né, pessoal? Do outro lado, a treta que vai mobilizar ainda mais o lado corporativo, bem com o Gino, trazendo à tona a mídia o que aconteceu de fato na Xinhua. Tava todo mundo caladinho, ninguém falava nada sobre o assunto, mas ele soltou informações contando sobre a possível farsa, a possível cópia do desenho da Xinhua em relação à Red Milano, que é a empresa italiana. Obviamente teve o pronunciamento feito por ele mesmo também na frente da empresa por causa da procura dos repórteres. Ele foi chamado a atenção, claro, pelo seu avô e também pela diretoria falando que esse não era o papel dele. Entretanto, Red Milano soltou um comunicado oficial falando que o desenho não era deles. Então, vocês já viram, ele conseguiu livrar a cara da Julie, que estava prontíssima para ser o quê? Honrada mais uma vez. Entretanto, pessoal, a treta não parou por aí não. Primeiro porque a Kyun-hee não foi penalizada. A gente sabe que ela entrou em contato com uma amiga que ela tinha lá na Red Milano, pediu esse favorzinho de enviar para ela um fax falando da possibilidade do desenho ter sido copiado e tudo, mas passaram um pano para essa situação e a gata em momento algum sofre algum tipo de reprimenda. Muito pelo contrário, na verdade, ela se coloca como a diretora da Sekyun, que seria a empresa que está fazendo parceria com o grupo Xinhua para poder desenvolver novos produtos. Vocês sabem, né? Uma parceria que tem bastante dinheiro envolvido. Mink, por sua vez, não tem lugar de fala porque ele não tem ninguém que represente. Então, em relação ao que está acontecendo ali, a divisão dos projetos, que foi algo de fato que aconteceu, dividir o grupo Luna e também dividir o outro grupo que ficaria com uma outra marca. Eles, na verdade, pegariam meio que um produto terceirizado e fariam com a cara da Coreia da marca Alberto Doramas. E é claro que o mundo continua girando e quase capota na Xinhua, pelo menos nesse dorama a gente percebe que a Kyun-hee tentou tanto desvincular essa ideia de que ela não teria nada a ver ali com o que aconteceu com a Julie, com essa usurpação. Entretanto, ela é desmascarada e sim, pessoal, acontece que depois ela ter ido lá na casa da Julia, que ainda morava com o tio e com a tia, ter oferecido que ela estudasse fora, Julie não arredou o pé. Na verdade, ela não se sentiu capacitada o suficiente para estudar fora. Entretanto, essa visão, apesar de ser uma visão tanto quanto precária, digamos, ela veio a calhar porque atrapalhou os planos da malvada da Kyun-hee, que sim, Doramas, olha só, ela não conseguiu esconder por muito tempo e por uma casualidade Julie acaba vendo que de fato ela é a tal filha da tia Woo, encontrando as duas saindo da Xinhua. Obviamente o choque, o caos acontece na mente da nossa gata que fica perplexa, ela não sabe como lidar com aquela situação e vocês sabem, Julie é muito boa, entretanto mudanças estavam para acontecer daí para frente, principalmente porque ela não consegue lidar com aqueles sentimentos, muito menos perdoar o Mink, e talvez seja esse momento de ruptura com o Mink, se ela tinha alguma esperança ou se ele tinha alguma esperança de um relacionamento com ela. Convenhamos, Doramas, dali pra frente ela não teria mais confiança nele. E vamos combinar que isso é muito interessante porque, como eu contei pra vocês, diretor Choi pode ser pai de um outro personagem que é justamente o Mink. O dorama ele não vai deixar 100% claro. Entretanto, assim como em todos os momentos, além do luxo de sonhar, tenta entregar ligações pra gente poder entender melhor o dorama. Joga o fato de que o diretor Choi cuidou muito bem deles nos Estados Unidos. A gente sabe que o Mink é uma pessoa simples e que pouquíssimas vezes ele conseguiu se destacar. Ele só tá lá na Xinhua porque ele estudou, mas
os estudos foram apoiados justamente pelo diretor Choi. Talvez pelo ressentimento de saber que teve uma filha e não cuidou, porque talvez ele seja de fato esse filho preterido do Doraemon. Entretanto, o Doraemon não deixa claro pra gente. Mas se for verdade, acontece que Mink pode ser irmão da Julie. Olha que treta mirabolante. É claro que outras tretas acontecem no meio da história, como o caso da tia malvada Mignon roubar um quadro porque ela descobre que a nossa querida tia Wu do Yon, ela pintou a Julie quando era pequena e ela era completamente diferente da Kyung-hee usurpadora, roubou o quadro para tirar qualquer tipo de vestígio ou lembrança que pudesse denunciar a filha, mas os dias da usurpadora estão contados. Vocês sabem que Julie-un, ela sofreu, ela no dia seguinte que descobriu toda essa situação, o corpo dela respondeu de forma imediata pra gente. E vejam só, o dorama deixa muito claro pra gente que a Julie passou por um processo de muitos traumas. Olha só, ela foi revitimizada diversas vezes, taxada como demônio, taxada como opressora, que todas as coisas de ruim que acontecessem em torno dela, a culpada seria justamente ela. Então, ela acabou internalizando isso, e o corpo dela, por causa de tanto estresse, agora que ela teve essa resposta, não sabia lidar com aquela situação e pôs pra fora em formato de sofrimento físico de fato. Ela passou mal, entretanto, no outro dia, ela estava ali prontíssima para colocar as coisas no lugar. Claro que no meio desse embalo apareceu o Dino, que acabou tirando ela lá do lugar que ela ficou hospedada e só a Su sabia. Ele usou de inteligência para poder resgatar a Julie, digamos assim, o príncipe resgatando a donzela, a princesa. Pois é. Acontece que ele levou a nossa querida lá para casa dele e durante esse tempo que ela estava muito cansada, debilitada, ainda assim a mente dela estava dividida com todos os últimos acontecimentos e ela bolou o plano para poder confrontar Kyung-hee. Na verdade, ela colocou a cara a jogo, foi até a casa da tia Wu, porque ela já tinha descoberto onde elas moravam, agora a nova residência, e foi lá se passando por uma amiga da Kyung-hee. Claro que a farsante da Kyung-hee, quando viu aquilo, entrou em choque, pediu desculpas, aquelas desculpas de centavos, que mais pra frente a gente tem a confirmação que não valeu de nada, porém, Julie-un fala que o castigo, a princípio, seria que Kyung-hee vivesse a vida que não era dela mesma, que ela ia sofrer com aquilo todos os dias. Mas que sofrimento é esse, né, Dorama? Viver numa casa cercada de luxos, com uma profissão que é o seu sonho e também com tudo de bom? Pois é, não acho que seja nenhum tipo de peso, não. Principalmente para pessoa que não tem nenhum tipo de ética. Entretanto, a gente vê que Julie também percebe isso. E essa situação acaba trazendo para ela uma novidade. Olha só. Julie vai atrás dos seus direitos, claro que ela tenta trabalhar, ela tenta vender os seus desenhos, mas ela sente que não é o momento de abrir mão de algo que ela lutou tanto e volta então na Shinhwa. Na verdade, ela tenta confrontar o diretor Choi a comprar os desenhos e vocês sabem, esse homem ele é mais egoísta e calculista que tudo. Entretanto, fica ali claro que em momento algum ele levou em consideração a Julie como pessoa, e sim como competidora. E isso vai custar caro para ele, vocês sabem, Doramas. Entretanto, Julie consegue sua oportunidade de ouro e o confronto com a Kyung-hee chega sim, Doramas, em uma cena emblemática que a lenda entrega pra gente com talento de milhões. Julie-un, Choi-won entregou pra gente muito. A mocinha boa, ela seria uma ótima vilã, ela seria fantástica e sim, ela consegue trazer pra gente emoções em todas as cenas. E é claro que aos poucos as máscaras vão caindo, vão desmanchando. Tia Wu também já tá com o pezinho atrás porque ela achou o nome de Julie-un no celular da própria filha, que então seria a Julie-un. E vocês sabem que inventaram uma outra fanfic pra gata desmemoriada e entender que ela estava ali. Tudo bem, tudo ok, mas na verdade ela estava sendo passada para trás, né, Doramas? Vamos combinar que Kyung-hee não mede limites. Ela vai lá e faz o que tiver ao seu alcance para que não seja desmascarada. Entretanto, com Julie-un voltando com tudo, agora responsável de fato ao lado do Gino pela equipe Luna, ela vai desenvolver produtos de altíssima qualidade. Inclusive, vem uma Julie toda trabalhada no veganismo, uma pegada mais sustentável para suas bolsas diferentonas. Vocês sabem que a Ha também acabou entrando nesse grupo da Luna, essa divisão do novo grupo Luna dentro da Shinhwa.
Entretanto, foi só mais um joguete da Kyung-hee para saber tudo que estava acontecendo ali na mão da Julie e do Jin nesse processo. Além de que Kyung-hee não quer que Julie fique com nada, nem com profissão, nem com Jino, nem com Mink. Ela quer que a Julie se estrepide com força, mas nós vemos que a Julie está sim enfrentando com tudo. Inclusive a Julie conseguiu gerar em si mesma o desejo, na verdade o cuidado, um tipo de automaternação. Ela acaba, apesar de ir atrás há algum tempo no dorama, ela ter se cobrado muito, trabalhado em excesso e ter passado mal por isso, mesmo ainda levando um pouquinho dessa característica para frente, ela começa a se ver melhor, ela começa a entender os seus próprios sentimentos e sim, ela mesma começa a se honrar, ela mesma entende que o seu caminho vai ser um caminho de vitória e ela não está disposta a perder o seu caminho para ninguém, para nenhuma usurpadora, porque a partir daquele ponto vem uma nova Julie 1. Muita coisa aconteceu, né, doramas? Principalmente quando a gente fala desse dorama, mas dentro da sessão dorama, inclusive os convidados sumiram. Não tem mais convidados, pelo menos nessas últimas 2 semanas não teve mais ninguém. A audiência se manteve estável. Entretanto, o tempo do dorama ele acabou sendo reduzido, ali ficou cerca de 40 minutos de dorama. E vocês sabem que isso estica um pouco mais a possibilidade de a lenda terminar no finalzinho de novembro. E, obviamente, nós vamos contar para vocês aqui no canal, por isso fiquem ligadinhos para saber todas essas novidades. E, principalmente, será que vem dorama novo por aí? Ou melhor, o que vai acontecer nessa fase final da lenda? É o final dos sonhos? É um final motivador? Eu vou contar tudo para vocês. Então não se esqueçam de comentar aqui embaixo o que estão achando dessa playlist maravilhosa. Em breve estaremos de volta com muito mais novidades. Então até a próxima. Um grande abraço para todos e tchau!